Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2023. Lição de hoje, a lição de número 2, com o tema Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Nós iremos estudar na lição de hoje sobre a fé na palavra de Deus, na Bíblia como palavra de Deus. E nesse trimestre nós estamos estudando sobre a fé. E lembrando que você, sendo um assinante do EbreemFoco.com, você tem os slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Slides EBD prontos para serem usados, o que dá para você muito mais tempo para você estudar. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixá-los todos aqui na plataforma. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. Então, não se esqueça, o conteúdo da assinatura contém os slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site EbreemFoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, então nós vamos para o nosso comentário. Como nós já vimos no tema da nossa lição, nós estamos estudando sobre fé. E a lição de hoje, especificamente a lição de número 2, está nos trazendo uma abordagem muito específica sobre fé, porque está diretamente relacionada ao crer na Bíblia como palavra de Deus. Fé para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O texto principal da nossa lição se encontra em Romanos capítulo 15, verso 4, e diz: porque tudo o que demais foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos afirmando que as Escrituras Sagradas foram escritas para o ensino do cristão. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus. A Bíblia foi escrita para que fosse ensinado aos homens como eles devem crer em Cristo para a sua salvação, como eles devem crer em Deus para a sua vida. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e é muito importante que nós leiamos-a. O resumo da lição nos diz: na Bíblia encontramos a revelação de Deus para toda a humanidade e a salvação em Cristo Jesus. Como eu falei, na Bíblia, Deus ensina como ele deve ser agradado. Na Bíblia, Deus revela como o que o homem deve fazer para ser salvo. O texto bíblico dessa lição se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 até o verso 17. Eu recomendo a você que leia todo o capítulo 3 de 2 Timóteo, porque é um capítulo que fala de forma muito clara sobre a importância da palavra, de ter uma boa doutrina. Então leia o capítulo 3 de 2 Timóteo. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você deve fazer essa leitura. Tem também o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, que é um texto mais isolado, mas é importante você ler todo o contexto do capítulo 4 de Hebreus. Muito bem, então vamos para a nossa introdução. A Bíblia não tem a intenção de provar ao homem que ela é a inerrante palavra de Deus, pois ela é. Muitos acreditam
que as Escrituras não têm explicação para muitas questões da atualidade, mas isso é um equívoco. No livro de Deus, encontramos sim respostas fundamentais a respeito do homem de todos os tempos, como por exemplo, a questão do pecado, do mal e da salvação. É óbvio que a Bíblia ela não propõe, a Bíblia ela não é um almanaque explicativo de todas as coisas, mas a Bíblia é o livro de Deus, aonde Deus expressa a sua vontade, aonde Deus aponta, ou esclarece o caminho da salvação, o que o homem deve fazer para ser salvo. A Bíblia ela tem basicamente dois objetivos centrais, que é fazer com que o homem conheça Deus, e como Deus gosta de ser adorado, e conhecer Jesus Cristo como Salvador. É basicamente essa toda a ideia da Bíblia. Desde o Velho Testamento? Sim, desde o Velho Testamento. A Bíblia não propõe, por exemplo, discutir astrofísica. A Bíblia não propõe discutir genética ou coisas desse tipo. Mas algumas destas verdades centrais da vida humana estão principiadas na palavra de Deus. É claro que a Bíblia não é um almanaque que esclarece todas as coisas, todas as perspectivas da humanidade. Mas aquilo que é basicamente necessário para nós conhecermos Deus, adorá-lo como Deus, conhecermos Jesus e adorá-lo como Deus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo que nós precisamos para estas verdades estão na Bíblia. Paulo disse a Timóteo que desde criança ele conhecia as Escrituras Sagradas e que as sagradas letras o tornariam sábio para compreender e receber a salvação pela fé em Jesus. Segundo Timóteo 3,14 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Então, como eu acabei de falar, a Bíblia não é um almanaque que propõe resolver todas as questões da humanidade, que propõe esclarecer todas as questões da humanidade, mas que ela é absolutamente a maior autoridade naquilo que nós mais precisamos. Conhecer verdadeiramente Deus e o adorá-lo da forma que devemos, conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e entender que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Essas questões, esses três princípios, estão na Bíblia e ela se propõe a fazer isso e faz isso de forma perfeita. Nos ensinar sobre Deus, como adorá-lo, quem Ele é, nos ensinar sobre nós, quem nós somos, para onde nós estamos indo, qual a nossa condição de pecadores. E a Bíblia nos ensina quem é Jesus, é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Nesta lição veremos a inspiração, a necessidade de interpretação e a atualidade das Escrituras Sagradas. Primeiro tópico: Bíblia, a inerrante palavra de Deus. A sua autoridade. A Bíblia não chegou até nós por meio de um e-mail ou uma mensagem nas redes sociais. Também não caiu do céu e nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto. Os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo revelam a sua origem. 2 Pedro 1,21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui é muito importante a gente observar, O professor deve explorar isso com seus alunos. Primeiro aqui, no texto do comentário, que eu acho muito importante, especialmente a segunda parte, a Bíblia não caiu do céu e nem foi encontrada pronta em algum lugar místico ou secreto.
A Bíblia não é um livro místico, tá? Que fique muito claro isso, muito explicado isso. A Bíblia, apesar de tratar de questões eternas, metafísicas, espirituais, a Bíblia não é um livro de místicas, não é um livro místico. A Bíblia não é um livro que você, como as pessoas fazem, coloca ela em um lugar e por isso ela vai criar uma energia, vai criar algum ambiente diferenciado pelo simples fato da Bíblia estar ali naquele lugar. Não, a Bíblia não é esse tipo de livro. A Bíblia é a revelação de Deus, que para fazer diferença na vida da pessoa precisa ser aplicado, precisa ser lido e obedecido. Então é importante que as pessoas entendam isso, e o professor deve explorar isso com seus alunos. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia é a palavra de Deus. Apesar dela tratar de questões metafísicas, de questões espirituais, ela não é um livro místico. É a vontade de Deus sendo transmitida através da escrita, né? Os autores bíblicos, como diz aqui o texto, foram inspirados pelo Espírito Santo. E como diz o apóstolo Pedro aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os santos homens de Deus falaram pelo Espírito Santo. Não era a vontade dos homens sendo escritas, era a vontade de Deus sendo escrita, mas o instrumento era os seus servos. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a vontade de Deus para nós, sendo revelada, mas ela não é mística, ela não é um livro de mística, ela é a palavra de Deus, de forma muito clara, de forma muito objetiva, e como eu disse, para ela ter resultado em nossas vidas, precisa ser obedecida, precisa ser lida, crida e obedecida. Caso contrário, o simples fato de uma Bíblia aberta em cima da mesa, na cabeceira da cama, ou em algum lugar, isso não vai trazer sorte ou livramento. Você precisa praticá-lo. Foram homens que escreveram, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Logo, o que escreveram é a palavra de Deus, né? de quem os inspiraram. O Senhor usou aproximadamente 40 autores de lugares diferentes, com formações diversas, que por vários séculos, aproximadamente 1.600 anos, produziram os textos sagrados. Isso aqui é muito interessante, o professor deve explorar com seus alunos. A Bíblia tem aproximadamente 40 autores. E eles escreveram a Bíblia num período de 1.600 anos. E eles não se contradizem. O que é muito importante a gente refletir é que existem textos difíceis na Bíblia, mas difíceis de compreensão por eles mesmos, não por serem antagônicos a outros ou contraditórios. Isto não existe. Isto não existe. Os erros que supostamente as pessoas encontram na Bíblia são erros de gramática. Erros de gramática que são em decorrência das traduções, da antiguidade dos textos. Mas em termos de ideia, em termos de verdade, de coerência, não há erros. E isso é absurdamente sensacional. Porque 40 autores que nunca se conheceram, salve algumas exceções, num período de 1.600 anos, produziram um texto enorme, que fala de todas as coisas possíveis das realidades de cada um deles, mas que elas não se contradizem em suas verdades, em seus princípios. Isso é sensacional. Somente alguém como Deus, né, tão poderoso e que não muda, poderia produzir algo tão extraordinário, tão coerente para nós hoje. Sua estrutura é uma coleção de 66 livros, alguns textos têm mais de 3.000 anos, os escritos mais recentes têm aproximadamente 1930 anos. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes, né? O Antigo Testamento em hebraico, somente partes pequenas foram escritas em aramaico, né? Nos livros de Esdras, Jeremias e Daniel, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós temos 3 idiomas que, inclusive, é importante que o professor converse com seus alunos. Essas três línguas, esses 3 idiomas originais da Bíblia, eles são línguas mortas.
o hebraico e o aramaico originais da escrita da Bíblia, eles não são mais falados. O grego koiné, o grego popular daquela época, o grego helenista, também não se fala mais. Não existe mais ninguém que pratique regularmente essa língua, né, esse idioma. Então a Bíblia foi escrita em 3 idiomas distintos, salve o aramaico e o hebraico que estão mais próximos, né, o grego que está bem distante do aramaico e do hebraico. Mas não há nenhuma contradição, nem mesmo por questões de idioma. Mas a Bíblia é tão divina que encontramos nela uma unidade. Um livro completa o outro. A temática principal é a redenção oferecida ao pecador mediante Jesus Cristo. A Bíblia é o livro mais vendido e mais divulgado no mundo e já foi traduzida para mais de 360 línguas. A Bíblia é extraordinário. O livro mais vendido, mais lido, mais produzido, mais traduzido de todos os tempos. Por quê? Por quê? Por que mais de 3 bilhões de pessoas já leram a Bíblia? Isso hoje, dos mais de 7 bilhões de pessoas, pelo menos 3 bilhões estão diretamente relacionadas ao cristianismo e já leram a Bíblia. E é óbvio, tem outras pessoas de outras denominações, de outras religiões que não o cristianismo, que também já leram a Bíblia por alguma razão. Por que a Bíblia encontra tamanha aceitação? O que há nesse livro de tão precioso que alcança tamanha aceitação? É óbvio que também temos o outro lado, né? Por um lado, a Bíblia encontra uma aceitação extraordinária. Por outro lado, gera ódio, gera violência no coração de muitas pessoas. Porque a Bíblia, ela basicamente trata de uma condição humana muito específica, que é a condição de pecador, de caído. E a Bíblia, ela afeta, ela confronta diretamente os valores da humanidade. E quando ela confronta os valores da humanidade, ela produz essas duas reações, o arrependimento ou a ira. Por isso nós temos tantas pessoas que leem a Bíblia e buscam nela algum refúgio e outros que se revoltam contra ela de forma tão violenta, porque ela aponta a condição, ela mostra a condição pecaminosa, degradante que cada ser humano existe. E ele então tem duas reações: ou se arrepende ou cria raiva. A sua mensagem. Encontramos nas Escrituras vários temas, entretanto podemos afirmar que a mensagem central é a história da salvação. A narrativa da salvação é vista tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É importante ressaltar que a missiva da salvação tem 3 elementos comuns: Jesus, aquele que traz salvação, o meio da salvação e os herdeiros da salvação. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, encontramos a história do conserto de Deus com o homem pecador. Desde Gênesis capítulo 3, nós temos a promessa da salvação. O homem cai, o homem peca, é enganado ali por Satanás, e de imediato é expulso do jardim e de imediato recebe a promessa da salvação. Quando Deus diz, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, do filho, um filho de mulher nasceria, um filho de mulher seria o Salvador. O Salvador encarnaria, o Salvador se assemelharia a nós. O Salvador se assemelharia aos que precisam de salvação. É esta a ideia ali de Gênesis, da descendência da mulher, ou seja, dos filhos de Eva, dentre os filhos de Eva,
nasceria alguém que pisaria a cabeça de Satanás, que venceria Satanás, e este foi Jesus, né? Então a salvação está presente na Bíblia desde Gênesis, né? Nós vemos, por exemplo, no livro de Gênesis o destaque de que a tribo de Judá seria a tribo mais importante de Israel, e dela surgiria alguém que salvaria o mundo, que governaria o mundo, que é certamente Jesus. Então, para as pessoas não ficarem confundidas, e o professor deve explorar isso com seus alunos, o tema salvação eterna está na Bíblia desde Gênesis. A salvação não foi pregada apenas por Paulo e os apóstolos. A salvação foi pregada pelo próprio Deus no jardim. E assim, a lei, os livros históricos, os profetas, os evangelhos e as cartas, todos falam daquilo que é mais evidente do propósito da Bíblia: apontar, mostrar ao homem a sua pecaminosidade, a sua necessidade de salvação e quem é o Salvador. Jesus, aquele que traz salvação, o meio de salvação, que é crendo em Jesus, e os herdeiros da salvação, aqueles que creem em Jesus, né? É isso que nós vemos de mensagem bíblica. Segundo tópico, um livro inspirado pelo Espírito Santo. O que é inspiração? É muito interessante essa temática, né, da inspiração. Deus usou pessoas falíveis como nós para escrever seu livro, que é o único capaz de transformar o ser humano por inteiro. Esses homens escreveram segundo a orientação do Espírito Santo. Sim, nós cremos na inspiração plenária das Escrituras, ou seja, as palavras usadas pelos autores, assim como a forma gramatical, foram inspiradas e dirigidas pelo Espírito Santo. É muito importante, com exceção, né, dos 10 mandamentos que foram escritos, né, pelo próprio Deus ali naquelas tábuas, né, naquele momento específico, todos os outros textos foram inspirados pelo Espírito Santo, mas a mão de um homem é quem estava escrevendo. É importante ressaltar que a palavra inspiração vem do latim e é a tradução do termo grego theopneustos, de acordo com 2 Timóteo 3,16, que de toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O termo grego theopneustos, utilizado por Paulo ao escrever a Timóteo, significa respirado por Deus, para fora em vez de para dentro, divinamente inspirado em vez de divinamente expirado em vez de inspirado. Essa é uma questão bastante interessante, né? Que a linguagem, né, às vezes ela nem sempre corresponde ao que o texto gostaria de explicar, né? Mas ficou popularmente a ideia de inspirado, né? Mas a realidade é expirado, ou seja, Deus soprou, é dele para os homens, né? Ele externalizou, né? Deus externalizou a sua vontade, ele soprou, como sempre Deus faz para gerar vida, para gerar significado, ele sopra, né? E ele soprou a sua palavra para os homens, enchendo esses homens, né? Veio de Deus e nós então inspiramos, né? Nós absorvemos. E assim foi com os apóstolos, com os profetas que escreveram a Bíblia. Deus soprou e eles inspiraram, e eles internalizaram e então escreveram, mas aquilo que Deus soprou neles não é, como diz o apóstolo Pedro, não é vontade particular
de nenhum dos escritores. Todo o texto sagrado veio de Deus para o homem e o homem então colocou no papel. Mas não veio dele mesmo, não veio do homem mesmo. Então, nós aqui aprendemos, né, que quando nós falamos a palavra de Deus é inspirada, é porque o homem internalizou ela e então escreveu, mas ela veio de Deus. Veio de Deus. Deus respirou, ou seja, dele para fora. Ele soprou, como soprou no boneco de barro lá, para dar a vida. Inspiração verbal e plenária. A expressão inspiração verbal precisa ser cuidadosamente compreendida, o que leva muitos cristãos a preferirem o termo inspiração plenária. A inspiração verbal não significa um ditado mecânico, como se os escritores fossem instrumentos meramente passivos. Ditar não é inspirar. A inspiração verbal estabelece até que ponto vai a inspiração, estendendo-se tanto a forma como a substância. Diz-nos o que é e não como é. Não nos sendo explicado o método da operação do Espírito Santo, mas somente nos é dado conhecer o resultado. Inspiração verbal. Essa, como o comentarista diz aqui, não é para a gente cometer o erro de pensar que a palavra de Deus foi ditada e o autor foi escrevendo. Não, como eu disse no início, o Senhor respirou, né, soprou de dentro para fora para o homem, e o homem inspirou, ele internalizou. O Senhor expirou, né, ele soprou no homem, né, na sua consciência, no seu coração, a palavra, e o homem então depois, de forma natural, ele transcreve, ele põe para fora o texto, a verdade bíblica. Não foi como na escola, que a professora faz um ditado e a gente escreve, o aluno escreve. Não foi assim. Foi uma operação de Deus no íntimo, na vida do homem, e então o homem escreve. Deus fez uso das características naturais de cada escritor e, por um ato especial do Espírito Santo, habilitou-os a comunicar ao homem por meio da escrita a sua divina vontade. Observa-se esta associação do divino e dos homens nas passagens de Mateus 1 e 2, 2 e 15, Lucas 1 e 1 e Atos 1, 16, 3 e 18. Né? Esses textos nos falam da associação, de como a Bíblia está relacionada diretamente com a vontade de Deus. Mateus 1 e 22, por exemplo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Atos 1 e 16, a mesma coisa. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi. Ou seja, muita coisa no Novo Testamento aconteceu para se cumprir algo que Deus já havia dito através dos seus profetas. E agora ele está dizendo através dos seus apóstolos como uma forma de confirmação para que as pessoas acreditassem naquela palavra. E o que é importante nós observarmos aqui é que nada disso é uma invenção destes homens. Como bem disse Mateus e bem disse Lucas em Atos, estas palavras foram ditas por Deus para alguém e alguém então escreveu. Não foi da vontade interior ou pessoal de nenhum dos homens. E só para finalizar, lembrando dessa questão da inspiração verbal não ser um ditado, isso é muito simples. É simples, já foi explicado. Mas só para finalizar, a inspiração verbal da palavra de Deus significa que Deus comunicou interiormente aos que escreveram a Bíblia. Deus os capacitou. Deus colocou neles a sua palavra.
e os capacitou a escrever, mas dentro das suas realidades, com a sua linguagem, com o seu método de escrita. Inclusive você percebe que nós temos na Bíblia, por exemplo, livros de lei, livros de história, poesias como são os salmos, profecias, evangelho, cartas, são todos métodos de escrita, né? Mas nenhum deles é sem a inspiração divina. Nenhum deles é algo que está sem a capacitação de Deus. O homem não escreveu por conta própria, mas Deus os capacitou para escrever. O Espírito Santo guiou e orientou cada escritor. Ainda que não saibamos explicar com detalhes como se deu tal operação, conhecemos os seus trabalhos, né? Eu quero aqui afirmar que tudo Deus capacitou. Foi Deus que capacitou. É óbvio que não tirando as características naturais de nenhum dos escritores. A prova disso é que, né, a Bíblia é cheia, né, de diversidade textual. Nós temos livro de leis, nós temos poesia, como os salmos são louvores, nós temos livros poéticos, né, nós temos, como eu acabei de falar, nós temos profecias, nós temos o modelo de escrita em cartas, como Paulo escreveu, e assim por diante, né? Cada autor, segundo a sua característica e segundo o que o mundo oferecia naquele momento, ele escreveu segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Isso é o importante. A necessidade de interpretação. Há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora de contextos, utilizando interpretações particulares. É fundamental ter consciência de que as escrituras só podem ser explicadas pelas escrituras. Isso aqui é muito importante nós conversar. E o professor deve discutir com seus alunos sobre essa questão, né? Essa questão é muito, muito, muito importante. Nunca leia um texto fora do seu contexto. O contexto de leitura da Bíblia deve ser pelo menos 3: o anterior, o imediato e o posterior. Por isso que muitas vezes, para você compreender de fato um texto bíblico, você precisa ler todo aquele livro, especialmente no Novo Testamento, as cartas. É esquisito as pessoas pensar que lendo um texto, um verso, que não é a estrutura original, os versos é uma estrutura posterior, que quem dividiu a Bíblia em versículos, né, em capítulo e versículo, fez isso com o objetivo de melhorar, assim, para que a gente pudesse decorar certos versículos, mas a divisão em capítulo e versículo da Bíblia não é inspirada. Ela é uma forma, né, apenas para didática que inventaram. Mas estas divisões, elas não correspondem à originalidade do texto. E nem sempre um verso ou um versículo sumariza ou começa e termina um argumento. Nas cartas, por exemplo, é preciso você ler uma carta inteira, porque olha só, é muito simples. Quando eu aprendi isso, isso mudou minha compreensão da Bíblia, especialmente de leitura das cartas, né? É uma carta. Você não pega uma carta e escreve uma carta jogando palavras ao vento, isolando assuntos. Não, você vai escrever uma carta. Se você agora, por exemplo, pode, durante a semana, escreva uma carta. Escreva uma carta, faça esse exercício. Escreva uma carta para qualquer pessoa, mesmo que seja uma anônima. É só para você escrever mesmo. E depois leia ela. Existe algum assunto isolado que você jogou no meio do texto, isoladamente? Não.
Não, a carta ela tem um começo, um meio e um fim. Ela tem um objetivo e dentro desse objetivo ela discorre objetivos mais específicos, mas dentro de uma lógica. Então é por isso que as pessoas cometem esses erros graves de pegar um texto bíblico, apenas um texto, e querer fazer dele algum dogma, ou querer fazer dele um caminho, e isso está errado. Você tem que ler o texto inteiro. Às vezes, um capítulo da Bíblia não é o assunto todo. Você tem que ler 2. E nas cartas, como eu disse, o mais correto, ou melhor, o correto, o único correto, de fato, para você ler a Bíblia, especialmente as cartas, é ler a carta inteira. Ah, Mel, que eu vou ler a carta de Romanos todinha, sim, senão você não vai entender o que Paulo quis dizer. Porque ele trata de diversos assuntos, todos conectados dentro daquela carta. Não dá para isolar. Não dá para isolar. Quando você vai para o finalzinho de Romanos, por exemplo, você percebe Paulo finalizando e conectando ao início. Como é que você vai entender isso? Se você ler a carta toda. Então é importante, né? É importante, como diz o texto aqui, há pessoas, sobretudo as que buscam desacreditar a fé cristã, que citam textos fora de contexto, utilizando interpretações particulares. É fundamental ter consciência de que as escrituras só podem ser explicadas pelas escrituras. Você tem que lê-la toda. Por isso que é importante você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, isso é besteira, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não, não é não. Não é não. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para que você conheça a visão geral, para que você conheça as conexões dos textos, dos livros, para que você conheça a história da Bíblia, e então você não vai pegar nenhum texto e fazer aplicações absurdas dele, ou interpretações, que é muito pior. Então, não leia a Bíblia fora de contexto. O texto bíblico deve ser interpretado de maneira correta, e para que isso ocorra, precisamos conhecer a hermenêutica bíblica. Ela é a disciplina teológica que estuda os princípios de interpretação da Bíblia. Uma saudável interpretação bíblica deve levar em conta a fidelidade do texto bíblico, a intenção do autor sagrado e a sua aplicação cristocêntrica. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Nós, professor, deve explorar isso com seus alunos. Eu penso que todo cristão deveria fazer um curso de hermenêutica. Todo cristão que sabe ler deveria fazer um cursinho de hermenêutica. O professor, então, não precisa nem dizer. Eu não tenho nem o que dizer isso aqui para o professor. Professor, se tem algum professor da escola bíblica que nunca fez um curso de hermenêutica, que nunca leu um livro de hermenêutica, pelo amor de Deus, você está cometendo um grave erro. Um grave erro. Todo professor precisa ser um hermeneuta da sua classe. Todo professor precisa ser um apologeta, um polemista, alguém que defenda a igreja do mundo e das heresias internas. E como que ele vai fazer isso se ele não conhece nada de hermenêutica, da interpretação correta do texto bíblico? Então todo professor precisa estar preocupado em ser um hermeneuta, alguém que interprete de forma correta a Bíblia. Alguém que saiba que uma coisa é interpretação, outra coisa é aplicação. Que a interpretação está diretamente ligada ao contexto em que viveu quem escreveu. Que sem esse contexto é difícil. A chance de um erro acontecer é muito grande. Então é importante, muito importante, que todo professor aprenda o que é hermenêutica. Terceiro tópico, a atualidade da Bíblia. Questões éticas e morais. Mesmo se tratando de um texto antiguíssimo, a Bíblia é atual e tem as respostas de que precisamos para muitas questões éticas e morais do nosso tempo, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, as questões de gênero e etc. Isso aqui é muito importante a gente pensar, porque às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é um livro de Gênesis e Apocalipse, um livro de normas. Não. A Bíblia tem normas, tem, mas a Bíblia ela é um livro de princípios. Princípios. Normas, estatutos, elas tendem a caducar, elas tendem a desvanecerem-se, mas os princípios permanecem. Os princípios permanecem. Quer ver um princípio e uma norma que é interessante? Na época do Israel antigo, lá da lei, havia os pães da proposição, né, que só os sacerdotes poderiam comer desse pão. Eles ficavam a semana toda
lá no tabernáculo, e eles comiam este pão no sábado. Ninguém podia comer esse pão a não ser o sacerdote. Quem comesse esse pão, não sendo sacerdote, e no dia certo, morreria. Essa era a regra. Esse era o mandamento. Isso era estatuto, deveria ser obedecido. Mas olha só o que acontece. Davi e seus valentes um dia chegam, eles estão sem comida, no templo não tem comida, o que tem? Só os pães da proposição. E o que é que o sacerdote faz? Dá o pão para eles comer. E eles comeram e não morreram. Por quê? Porque se eles não comessem o pão, eles iam morrer de qualquer jeito. E aqui, o que nós temos? O princípio. Qual é o princípio? O princípio é que a vida é mais importante do que o estatuto. A vida é mais importante do que o mandamento. Nenhum mandamento, em nenhum lugar a Bíblia ordena que se deva cumprir, obedecer um mandamento em detrimento da vida. Não existe isso. Então nós temos aqui um princípio. Existem mandamentos que devem ser obedecidos, mas eles não são maiores do que a preservação da vida. Então nós temos que entender que a Bíblia tem mandamentos? Tem. Mas a Bíblia é, antes de tudo, excepcionalmente um livro de princípios. Que você obedece os princípios, que você segue esses princípios, você acredita nesses princípios e vive melhor. É óbvio que tem mandamentos? Tem, é preciso obedecer. Algumas questões são absolutamente sumárias, né? Matar, não precisa observar nenhum princípio quanto a isso. É mandamento, matar não pode. Pronto. Adultério, não existe um princípio contra isso. Ou por isso. É um mandamento, não pode, é pecado. Agora, comer ou não comer, aí sim nós vemos o princípio. O que é mais importante? O que é prioridade? Seguir o mandamento nesse caso ou preservar a vida? Então, a gente tem que pensar nisso. Nós temos que entender isso. Como diz o texto aqui, ó. Mesmo se tratando de um texto antiguista, a Bíblia é atual e tem as respostas de que precisamos para muitas questões éticas e morais do nosso tempo, como, por exemplo, aborto, eutanásia e questões de gênero. Por exemplo, aborto e eutanásia. A vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, não existe essa questão da legalidade do aborto ou da eutanásia. Não existe, porque é mandamento. A vida deve ser preservada. É o mandamento mais... o primeiro, assim, o mais importante de todos os mandamentos é amar a Deus, e o segundo é o próximo. O segundo é amar o próximo, é preservar a vida, é ter a vida em estima. E segundo as questões de gênero, é muito básico. A Bíblia nos diz que Deus criou macho e fêmea. Não tem essa diversidade de gênero, isso é estupidez. Nós temos isso muito claro, isso aí não, pode passar séculos e séculos, milênios e milênios, isso não vai mudar. Porque originalmente Deus criou macho e fêmea, isso não vai mudar. A biologia nunca vai mudar. As concepções, as construções sociais e sociológicas dos homens podem mudar o tanto que eles quiserem, mas na realidade da genética não vai mudar. A questão que regulamenta é apresentada por algumas pessoas em relação à atualização das escrituras é o fato de que, segundo esses, na atualidade, algumas doutrinas bíblicas não cabem mais na vida do homem. Ora, que tolice! Deus nunca escreveu, Deus nunca propôs, nunca ordenou nada que fosse demasiadamente difícil para nós viver. Tal questão é uma das muitas falácias do inimigo para o cristão. O texto bíblico é atemporal e os seus preceitos são para as pessoas de todas as culturas e raças. O que os escritores bíblicos ensinaram não era uma mera tradição cultural, mas foram palavras inspiradas por Deus. São princípios de vida, de como obedecer a Deus, de como amar o próximo, de como viver. Há princípios até bíblicos até relacionados a casamento, que são atemporais, a negócios. Né? Lembra do que Jesus disse? Pode um rei sair para uma guerra sem antes sentar com seus oficiais e fazer um cálculo dos seus recursos? Isso é princípio básico, eterno. Ninguém nunca vai fazer uma grande obra sem pensar, sem calcular o que tem. Isso é princípio. Isso nunca vai mudar. Na atualidade, muitos jovens, ao entrarem nas universidades, são tentados a descartar os ensinos morais e éticos das escrituras sagradas, pois passam a acreditar erroneamente que alguns textos não passam de superstições e crendices culturais. Que é importante nós olharmos, né, o contexto, né? Haviam coisas que eram culturais, óbvio, né? Culturais. Haviam coisas que eram culturais, mas
não significa que os seus princípios foram abolidos ou que eles caducaram. Outra questão é que a realidade ou a experiência particular de uma pessoa, por exemplo, eles falam muito de que a Bíblia tem muitas superstições, muitas coisas que são irreais por causa dos milagres, mas isso é uma realidade da vida daquelas pessoas. Foram contadas para mostrar que Deus pode fazer essas coisas, mas isso não é regra. Não é regra. E não é para dizer também que isso as pessoas devem viver por isso. Não. Não. Se você ouviu na Bíblia, por exemplo, uma pessoa que falou em línguas, outras coisas que a pessoa orou e isso aconteceu dessa forma ou de outra forma, isso aí são relacionamentos que as pessoas têm com Deus. Não necessariamente é uma regra que todo mundo deve buscar isso. O que as pessoas devem buscar é obediência a Deus, amor ao próximo, vida santa, vida pura. É isso que devem buscar. Agora, experiências pessoais com Deus, isso aí é de cada um. Os vários materiais da Bíblia. Os autores bíblicos usaram diferentes tipos de materiais disponíveis no seu tempo para a escrita. A pedra, de acordo com o texto de Jó 19:23, foi utilizada. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, que me dera que se gravasse num livro e que com pena de ferro, chumbo, para sempre fosse esculpida na pedra ou na rocha. Os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, conforme Isaías 3:8. Foram escritos em tábuas e em tijolos, em papiro, em pergaminhos. A Bíblia é atualíssima e seus ensinos, quando são observados e praticados, nos preservam de inúmeras frustrações e muitos tropeços. Como diz o Salmo 119, verso 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o salmista está dizendo, a tua palavra é importante para as minhas decisões nas pequenas e nas grandes coisas, para o dia ou para a vida inteira. São valores, são instruções que nos livram de uma série de infortúnios. A Bíblia é importantíssima e isso nós devemos observar. O poder da palavra de Deus. A Bíblia se distingue de todos os demais livros, pois segundo o profeta Jeremias, ela é semelhante ao fogo que purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Ela tem poder para penetrar e prescrutar o interior do ser humano. Hebreus 4:12 que diz, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Toda essa linguagem que o escritor aos Hebreus põe aqui é para tentar dimensionar, apenas tentar, porque a linguagem humana não consegue, mas ele aponta para o poder da palavra de Deus de penetrar o mais profundo do íntimo de cada ser humano. A palavra de Deus pode chegar lá naquele seu sentimento, lá naquele seu pensamento, ela pode chegar lá, ela tem uma resposta. Leia a Bíblia, medite nela. Fogo e martelo são 2 elementos que indicam que nada pode impedir o seu cumprimento. A palavra de Deus também é poderosa para destruir fortalezas espirituais que se levantam para que não venhamos a compreender as verdades bíblicas. A palavra de Deus. É muito sensacional que o Evangelho transforme vidas. É muito sensacional. De todos os escritos na história, o único que tem o poder de transformar um pecador num santo, de transformar um homossexual num hétero, de transformar um drogado numa pessoa limpa, e assim por diante, o único é o Evangelho de Deus. Não podemos nos esquecer de que Jesus, quando tentado pelo diabo no deserto, derrotou o inimigo usando o poder da palavra. Jesus conhecia as Escrituras e, frente à tentação, não hesitou em fazer o uso correto dela. Isso aqui é muito interessante também, para que as pessoas, eu falei isso lá no início, a Bíblia não é mística. Jesus não pegou um pergaminho e jogou ele em Satanás, ou apontou ele para Satanás para derrotar Satanás. Não. Jesus conhecia a palavra de Deus e tinha ela no seu coração, na sua vida. Por isso ele tinha o poder para derrotar Satanás, porque a sua palavra, a palavra de Deus, estava internalizada nele. Nossa conclusão. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus para o ser humano em todos os tempos. Tudo o que precisamos saber para obtermos a salvação já nos foi transmitido pelas Escrituras Sagradas. Nada pode ser retirado ou acrescentado da palavra de Deus.
que venhamos ler, meditar nas Escrituras e principalmente viver seus ensinamentos, pois Jesus afirmou que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam são semelhantes ao homem que construiu a sua casa na rocha, ou seja, permanecem firmes. Ler a Bíblia, viver a Bíblia, nos leva a uma vida sólida. Muito bem, então, estamos chegando ao final de mais um do nosso comentário. Você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto e nos envie para o nosso registro. E no mais, acesse ebdemfoco.com e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.